programa Saber Direito desta semana é com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva. O curso é sobre Juizado Especial Cível. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, estamos de volta aí com o programa Saber Direito. Eu sou o Paulo Sérgio, professor de Direito Processual Civil, Prática Jurídica, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, já advogado militante há algum tempo. Na aula de hoje, nós falaremos aí sobre a execução nos juizados especiais cíveis. Juizados especiais da Lei 999/95, ok? Muito bem. Regras básicas, pessoal, para a execução da sentença. Iniciando aí com a execução da sentença nos juizados especiais cíveis. Quais são as regras elementares? Muito bem. Segundo o artigo 52 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, nós temos aí, primeiro, não se instaura a execução sem que o credor tenha pedido. Ao contrário do que ocorre na Justiça do Trabalho, por exemplo, em que o juiz determina que seja feito o cumprimento da sentença, quando condena ali o patrão a pagar ao empregado determinada importância. No sistema dos juizados especiais cíveis, do mesmo modo como é no sistema do CPC, não se admite execução de ofício, ou seja, sem que a parte peça, somente quando a parte requer. Ok. Outra questão é, a sentença só se admite para execução quando é líquida. Por quê? Em aulas anteriores, você deve ter visto que não se admite a condenação da parte em valor ilíquido, somente com valor líquido. O que é líquido e o que é ilíquido? Líquido é quando a sentença determina, desde logo, o montante da condenação. Ilíquida é aquela sentença que não determina o valor da condenação. Ok? Então, é vedada a sentença ilíquida nos juizados especiais cíveis, somente aquela que informa claramente o valor. Outra questão. Os cálculos serão feitos pelo contador do juízo. Então, informa a lei que os cálculos, quem fará, será o contador do próprio juizado especial cível. Nada impedindo, porém, em razão do princípio da economia processual, da celeridade, que a própria parte, ao ajuizar a sua execução, já traga a memória de cálculo acompanhando aquela execução. Então, vamos lá, estou com um cheque sem fundos. Aliás, vamos nos restringir primeiro em relação à sentença. A sentença foi prolatada há 5 meses. Eu já tenho aí 5 meses, a juros de 1% ao mês, eu tenho 5% de juros para acrescentar. Tem as custas que eu devo somar, as despesas, tem eventuais honorários, como a causa chegou até a turma recursal e a parte vencida teve o recurso improvido, foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Então, eu vou somar todas essas despesas, vou atualizá-las de acordo com o índice do INPC, que é o mais benéfico para o credor, vou atualizá-la com juros de 1% ao mês e informarei tudo isso numa planilha detalhada, colocando o valor total da condenação e detalhe, incluindo aquela multa de 10% do artigo 475J naquela planilha de cálculo. Feita essa planilha, anexo a minha petição da execução e protocolizo junto aos juizados especiais cíveis. É bom lembrar que não poderá haver a cobrança de custas na execução. Por quê? Porque as ações que são processadas, e especialmente o pedido de cumprimento de sentença, nos juizados especiais cíveis, em primeira instância, lembra-se, não tem custas, ou seja, é gratuito o processamento dessa execução. Tá? Detalhe, o devedor não precisará ser intimado da sentença para que possa cumpri-la. Por quê? Porque, segundo regra da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, não haverá a necessidade de nova intimação e nem tampouco de citação para cumprimento da sentença, considerando que quando a sentença é prolatada, desde logo o réu já é intimado a cumpri-la. Inclusive é advertido dos efeitos do não cumprimento após o seu trânsito em julgado. E os efeitos são justamente aqueles previstos no artigo 475J. Aliás, o efeito básico é a incidência da multa de 10% previsto no caput do 475J do CPC. Então, essa multa do 475J de 10% sobre o valor da condenação será aplicado todas as vezes que, no sistema dos juizados especiais cíveis, a sentença transitar em julgado, independentemente de intimação, houver o transcurso de 15 dias e aquele débito não for pago. Ok? Esse é o sistema dos juizados especiais cíveis.
De acordo com o sistema que corre no CPC, ações que tramitam em varas cíveis, varas de família, quando a parte é condenada lá, é necessário que ela seja intimada primeiro na pessoa do advogado, para só depois, então, ser aplicada a multa de 10% do 475J. Regra essa que não vale para os juizados especiais cíveis, correto? Muito bem. Em primeiro lugar, vamos fazer aqui um retrospecto em relação à obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Qual é o ponto? Vamos lá. Sentença com combinação de multa em caso de descumprimento. Exemplo, a parte propôs ação contra aquela mecânica que não quis devolver o veículo dela, apesar de já ter recebido o dinheiro pelo pagamento da despesa feita com aquele serviço mecânico do veículo. Alegava a mecânica que ainda havia débito a ser pago, por isso reteve o veículo da parte. Indevida retenção, porque caberia à mecânica promover uma ação contra aquele usuário, aquele consumidor, e não reter indevidamente o veículo. Daria até crime de apropriação indébita. Então a parte fez o quê? Propôs uma ação para a obrigação de entrega de coisa certa, que era o carro dela que estava retido na mecânica. O juiz condenou essa parte à obrigação de entregar coisa, e aí vem a pergunta, já que foi condenada a parte à obrigação de entrega de coisa certa, como fazer agora? Primeiro ponto. A sentença, em seu próprio comando, já fixará o prazo para que aquele bem seja entregue. Não entregue, a própria sentença já determina que passe a correr multa diária para que aquele veículo seja entregue à parte. Não sendo entregue à parte o veículo naquele prazo, a multa então estará evoluindo e aumentando e ampliando contra aquele réu que não quis obrigar. O detalhe é que, particularmente para esses casos, embora nós tenhamos falado agora há pouco que a execução de sentença não se cumpre sem que a parte peça, nós temos uma exclusividade para esses 3 casos aqui. Quais casos? Obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Já falamos um exemplo de obrigação de entregar coisa. Obrigação de fazer seria aquela situação em que contratei uma empresa de armários, a empresa de armários não quis instalar os armários, não quis fazer os armários, propus uma ação contra ela, foi condenada a fabricar os armários. Mesmo condenada, depois do trânsito em julgado, continua sem fazer. E agora? Nessa situação de obrigação de fazer, obrigação de entrega de coisa certa, é preciso que a parte ingresse com um pedido específico para que a sentença seja cumprida? A verdade é que não. Então nós teremos apenas, naquelas obrigações para pagamento de quantia certa, a exigência de iniciativa do credor para que seja processada a execução. Por quê? Porque nas obrigações de entrega de coisa certa, nas obrigações de fazer, não fazer, o próprio juiz, na sentença, já marca o prazo para que a parte faça entregue aquela coisa sob pena de multa diária. Não executando aquela obrigação, o réu sofrerá então as medidas cabíveis, seja a multa, que pode ser aplicada de ofício pelo magistrado, seja a busca e a apreensão, naquele caso do exemplo do veículo que ficou retido naquela oficina mecânica, busca e apreensão e entrega para a parte autora da ação, correto? Independentemente de pedido, porque a própria sentença já é autoexecutável. Falamos nesse caso que são sentenças mandamentais, correto? Muito bem. Detalhe, perguntaria talvez o aluno, escuta, se por acaso esse veículo que o juiz mandou entregar já estiver todo destroçado, todo detonado, como fazer agora? Se esse veículo, ao ser entregue, de raiva ali o réu, picou o carro todinho, bateu uma picareta em cima, falou, tá bom, você quer o carro, tá aí para você agora, levar só uma peneira de volta para casa. É possível então que seja convertida aquela obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar a quantia certa, apurando-se as perdas e danos que serão arbitradas de imediato pelo juiz no sistema dos juizados especiais cíveis, correto? Arbitrando o juiz o valor devido pela perda daquele bem, seguirá agora a execução da sentença um outro formato. Já que a coisa não pôde ser entregue ou foi entregue totalmente deteriorada, caberá então agora a execução processada no formato do artigo 475J, ou seja, pedido de penhora de bens, já que a coisa foi deteriorada, correto? Muito bem. Lembrando, pessoal, também que nas obrigações para obrigação de fazer, como essa do exemplo do armário, o juiz observe, lá no artigo 52,
inciso 6 da Lei dos Juizados Especiais. O juiz pode determinar o cumprimento por outra pessoa, fixado o valor que o devedor deve depositar para as respectivas despesas sob pena de multa diária. É interessante esse sistema, onde o juiz obriga o devedor a pagar aquelas despesas necessárias para que outra pessoa efetue aquela obrigação, faça esses armários, por exemplo. Obriga o devedor a depositar, porque esse sistema é muito mais avançado do que o sistema previsto no Código de Processo Civil. Lá no sistema do Código de Processo Civil, quando a parte é acionada para a obrigação de fazer, o próprio credor, caso queira que terceiro faça, deverá pagar para o terceiro para só depois se reembolsar. Não tem graça nenhuma, não é isso? Já no sistema dos juizados especiais cíveis, nós vemos no artigo 52, inciso 6, que o próprio juiz obrigará que o devedor deposite a importância para que terceiro faça, já que ele não quer fazer, sob pena ainda de multa diária contra esse devedor. Interessantíssima a questão. Ok. Muito bem, pessoal. Entramos aqui na execução de sentença que condena a parte a pagar a quantia certa. Então, vamos lá. Como seguir o processamento dessa execução de sentença? Ora, o processamento dessa execução de sentença seguirá, no que couber, dispositivos do Código de Processo Civil. Vale dizer, nós estamos entrando aqui agora no artigo 475J, correto? 475J. Aliás, é bom você se recordar que o enunciado 97 do FONAGE informa o seguinte: o artigo 475J, CPC, aplica-se aos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao da execução ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Lembra da multa do artigo 475J? Aquela que é aplicada contra o devedor, que, já intimada a sentença, mas após o seu trânsito em julgado, não paga o débito em 15 dias? Multa de 10% é aplicada contra ele? Pergunta é a seguinte: se a condenação já atingiu 40 salários, mas a multa somada fez com que os 40 salários alcançassem talvez um valor maior, permite-se a execução em cima de valor maior do que 40 salários, ou será cortado o que passa, considerando a soma dessa multa? A resposta é: não será cortado coisa nenhuma. A execução será processada, mesmo superior a 40 salários mínimos, se a multa aplicada, os 10%, superou o teto de 40 salários. Veja o enunciado 97 do FONAGE, correto? Muito bem. Então, observe. Outra questão importante. O artigo 52, inciso 4, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis informa que não há citação para cumprimento da sentença. Lembre-se, por quê? Porque lá atrás ele já foi intimado para cumpri-la. Tampouco, na sentença, pessoal, não tem fixação de honorários caso a causa não tenha emergido para a toma recursal. Certo? Se a parte propõe a execução da sentença, ela receberá honorários pelo fato de processar a execução? Por que essa pergunta? Porque o artigo 20, parágrafo 4º do CPC, que é o Sistema Geral dos Processos, diz que, nas execuções embargadas ou não, o juiz fixará honorários advocatícios de forma equitativa. Então, quer dizer, quando se processa a execução no sistema do CPC, o juiz fixa honorários advocatícios para o advogado de quem propõe a execução. O sistema do CPC abarca essa tese, essa lei? Evidentemente que não. Por quê? Porque nos juizados especiais cíveis não serão devidas custas e nem tampouco honorários advocatícios, quando a ação tramita em primeira instância, exceto se há interposição de recurso e o recurso do vencido é improvido. Não se esqueça disso, correto? Muito bem. A multa do artigo 475J já informamos quando é que ela será aplicada. Será aplicada após o trânsito em julgado, decorridos os 15 dias desse trânsito em julgado, correto? E após, pessoal, essa aplicação de multa, a pedido do credor, que ingressará, lembre-se, o credor, para fazer com que a execução de sentença que condenou a parte a pagar a quantia certa, o credor necessariamente deverá requerer o cumprimento da execução, apresentando a petiçãozinha da execução, acompanhada da planilha de cálculo, requerendo ao magistrado o quê? Que seja expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação. Certo? Muito bem.
Observe, não será citado o réu para pagar, não será intimado mais para pagar, porque intimado já foi, sofrerá ele agora a penhora de bens. Muito bem. Certo. Sofrerá a penhora de bens. Muito bem. A questão é, qual é a defesa que esse executado tem para se defender da execução de sentença? Nós aplicaremos aqui o artigo 475J, parágrafo 1º, combinado com o artigo 475L do CPC, ou seja, o executado se defenderá contra a execução de sentença através de impugnação à execução? A resposta é negativa. A resposta é negativa. Por quê? Porque a resposta, pessoal, a defesa que o executado tem contra a execução de título executivo judicial, lá na execução de sentença, contra o pedido de cumprimento de sentença nos juizados especiais cíveis, ainda está valendo o quê, pessoal? Está valendo aí os embargos à execução. Então, essa é a defesa do devedor contra a execução de sentença, execução por quantia certa. Embargos do devedor, não se aplicando aqui a regra do 475, parágrafo 1º, e artigo 475L não, correto? Observe o artigo 52, inciso 9, lá da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, tá certo? Defesa do devedor são os embargos à execução. A questão é, qual é o prazo então? Qual é o prazo para a propositura dos embargos à execução contra a execução de sentença? Nós temos aí o enunciado 104 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis. Lá informa, na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargos será de 15 dias e fluirá da intimação da penhora, sendo o recurso cabível ou inominado. Muito bem. Observe a questão da defesa do executado. Então, se nós estamos trabalhando num sistema especial, hora ou outra nós estamos usando o CPC, hora ou outra nós estamos usando a Lei 9.099. Para você calibrar o conhecimento dessa execução nos juizados especiais cíveis, só se orientando com os enunciados do FONAGE, correto? Julgados do STJ a respeito da matéria e a jurisprudência que gira em torno das turmas recursais. Porque, embora seja aplicável o artigo 475J a respeito da multa de 10%, não será aplicada a defesa prevista no mesmo artigo 475J, lá no parágrafo 1º, e 475L, ou seja, não será aplicada a impugnação à execução, que é uma forma de defesa diferenciada dos embargos à execução. Os embargos à execução, na verdade, se tratam de uma ação, uma nova ação, proposta pelo devedor contra o credor, certo? Lembrando, pessoal, que no sistema do CPC, esses embargos à execução não se prestam para atacar mais a execução de sentença. Como já falamos, é só a impugnação à execução, que é um incidente dentro dos autos da execução. Então está aí, ó, o enunciado 112 do FONAGE, trazendo mais um esclarecimento, informando que a intimação da penhora e avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a intimação do advogado. Sempre que possível, o oficial de justiça deve proceder à intimação do executado no mesmo momento da constrição judicial, certo? Na verdade, essa prerrogativa dada aí pelo enunciado 112 é a mesma já aplicada no sistema do próprio CPC, certo? Para nós já fecharmos aqui, passarmos para a pergunta, só quero informar para você que, embora nós tenhamos aí alguns julgados do STJ no sentido de dispensar a prévia segurança do juiz, ou seja, não seria necessária a penhora prévia do executado, de bens do executado para que ele possa se defender, no sistema dos juizados, essa prévia penhora é necessária, ou seja, enquanto não penhorar bens do executado, ele não pode propor embargos à execução, diferente da regra do artigo 736 do CPC, onde permite que os embargos sejam apresentados independentemente de penhora. Observe o enunciado 117 do FONAGE. É obrigatória a segurança do juízo. Observe, obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o juizado especial cível. Ok? Muito bem.
Fechamos essa primeira parte de explicações e chamamos aqui a próxima pergunta. Olá, professor. Meu nome é Daniel Seric e eu tenho uma dúvida. É cabível o parcelamento do débito, a exemplo do que ocorre na execução regulada pelo CPC? Muito bem, Daniel. Excelente pergunta. Perguntou o Daniel se seria cabível o parcelamento do débito, a exemplo do que acontece no CPC no artigo 745-A. No artigo 745-A do CPC, você encontra a possibilidade de o executado, na execução do título executivo extrajudicial, seja cheque, nota promissória, quando o indivíduo é citado para pagar o débito em 3 dias, ele tem a chance de, no prazo de 15 dias, que é o prazo dos embargos de execução, comparecer em juízo através de uma petição, a qual ele tem que juntar o comprovante de depósito de 30% da dívida, confessar que deve e requerer ao juiz o parcelamento daquele débito, o débito restante, ou seja, veja, ele depositou 30% já. Já depositados os 30%, requer ao executado o parcelamento do resto. Qual é o resto? 70%. Em até 6 vezes com juros de 1% mais correção monetária. Esse é o sistema do CPC, 745-A do CPC. Pois bem, Daniel, a sua dúvida é a seguinte. Então, esse sistema é aplicado nos juizados especiais? Observe, todo o sistema dos juizados especiais cíveis é orientado pelo critério da subsidiariedade. Onde a lei dos juizados for omissa, será aplicado o que conta o CPC. Logo, como não temos similar na Lei 999, nada há que impeça, e aliás é até saudável a utilização do parcelamento contido no artigo 745-A do CPC. De forma que o executado, caso queira requerer o parcelamento de um débito que está sendo executado, seja em execução de sentença ou de título executivo extrajudicial, poderá requerer o parcelamento. Agora, detalhe, quando? Quando esse executado poderá requerer o parcelamento? Depende. Considerando a regra para execução de sentença, então, se nós estamos executando a sentença, observe, o prazo para propor os embargos de execução, segundo o entendimento do FONAGE, corre a partir da intimação da penhora, não é isso? 15 dias. Ora, se ele vai propor embargos de execução em 15 dias a partir da penhora, é exatamente nesse prazo que ele, o devedor, ao invés de embargar a execução, ao invés de querer se insurgir contra a execução, confessa logo que deve, já deposita ali os 30% do valor da dívida, no formato do artigo 745-A do CPC, e requeira o parcelamento em até 6 vezes, com esse juro de 1% ao mês, mais correção monetária. Lembrando que se esse parcelamento for quebrado, segundo o próprio CPC, se a parte não pagar em dia, deixar de pagar alguma parcela, serão automaticamente vencidas todas as parcelas e aplicadas sobre aquelas parcelas que não foram pagas, multa de 10% sobre esse valor que não foi pago. E ainda vedada a oposição de embargos à execução, correto? Então, plenamente cabível o parcelamento do débito no sistema dos juizados especiais cíveis, certo? Muito bem. Olha só, a questão é, então nós já informamos que os embargos à execução contra a execução de sentença tem um prazo contado da intimação da penhora. Já informamos também que o próprio FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, lá no enunciado 117, exige a prévia penhora para a apresentação dos embargos de execução, seja execução de título judicial, seja execução de título extrajudicial. Temos aqui, pessoal, agora, então, a próxima execução, que seria a execução do título executivo extrajudicial. Lembrar que os títulos executivos extrajudiciais, em sua grande maioria, estão previstos lá no artigo 585 do CPC. 585 do CPC. Quais são esses títulos, ou pelo menos alguns deles, no 585 do CPC? Observe, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, a debênture, o contrato particular assinado por 2 testemunhas, o contrato de aluguel também, correto? São documentos que são intitulados como títulos executivos extrajudiciais. Então, quando eu tenho um tipo desse título, um cheque vencido e não pago, por exemplo, eu posso, ao invés de promover, aliás, eu devo promover uma ação de execução e não ação de conhecimento. Qual é a diferença? A ação de conhecimento visa produzir aquilo que eu não tenho, ou seja, o título executivo. A ação de execução visa obrigar o executado a cumprir aquilo que já está declarado no título executivo. Certo? Então,
é muito importante que a parte de posse de um título executivo extrajudicial saiba essa diferença para que possa manejar a ação correta. A diferença é tão grande que quando a parte propõe a execução de um título executivo extrajudicial, que obriga a parte a pagar a quantia certa, ao invés de o juiz citar essa parte para contestar a ação, ela é citada para pagar o débito. Já pagar o débito? Sim. Mas o juiz não proferirá uma sentença condenando a parte a pagar o que está escrito no cheque? Não. Por quê? Porque essa é a natureza dos títulos executivos extrajudiciais. Segundo o artigo 580 do CPC, a ação que cabe para cobrar um débito que está encartado num título chamado executivo, a ação correta é a de execução. Então ali, segundo o artigo 652, que será o comando que será utilizado subsidiariamente à Lei dos Juizados Especiais Cíveis, informa que a ação correta é a ação de execução, formatada quase da mesma forma que a execução de sentença, porque terá que vir com petição também, com aquela planilha de cálculo, onde a parte exporá a evolução do juro daquele débito e requererá, com a diferença da execução de sentença, requererá aqui sim a citação do executado para pagar. Lembra-se que lá na execução de sentença não tem citação para pagar? Aqui no título executivo extrajudicial, no cheque, na promissória, tem citação do devedor. E a citação é pessoal. A citação será feita na pessoa do próprio executado, para que ele pague o débito em quanto tempo? 3 dias. Correto, pessoal? Mas não se esqueça que nos juizados especiais cíveis, o limite para a propositura da execução do título extrajudicial é de até quanto, pessoal? 40 salários mínimos, tá certo? Se for proposta uma execução de cheque, de promissória, de contrato nos juizados acima do teto, entender-se-á que a parte credora renunciou ao excedente, abriu mão. Ah, mas eu não quero renunciar, não. Então, se você não quer renunciar, não vá para os juizados. Vá para o fórum, vá para uma vara civil comum. Qual é a vantagem nos juizados? Velocidade, dada a celeridade, é o sistema que imprime mais velocidade nos processos dos juizados especiais cíveis, tá? Mas lembre-se que lá o juiz não vai fixar honorários advocatícios quando a execução for proposta. Lá, além dos honorários, não haverá... Bom, pelo menos é uma vantagem, né? A vantagem é que você não pagará as custas processuais e tende a ser mais rápido do que as ações processadas junto ao fórum, junto às varas cíveis comuns. Certo? Muito bem. O enunciado 126 do FONAGE estabelece o seguinte: em execução eletrônica de título executivo extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo designado, a fim de ser carimbado ou retido pela Secretaria. Em grande parte das comarcas que já estão em capitais, os processos dos juizados especiais cíveis são todos digitais. A questão é, quando os processos são digitais, eu devo juntar o original do cheque? Bem, não tem como, né? Se está digitalizado, o original sempre fica uma parte. Então, vai ser feito escaneamento do original do cheque e, lembrando que esse cheque original deverá ser guardado para apresentação quando for designada a audiência de conciliação nos juizados especiais cíveis, certo? Muito bem. Olha só. Então, observe que a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei 999, não tem um procedimento próprio para comandar essa execução. Ela praticamente se apoia com firmeza dentro do que diz o CPC. E como nós já falamos lá no artigo 652 do CPC, o juiz, ao receber a petição inicial da execução, estando toda em termos, a parte qualificou-se corretamente, indicou o endereço da parte executada para que possa ser citada, juntou o original do cheque, salvo se for processo digital, é evidente que o original não estará lá, acompanhou a execução com a planilha de cálculo, correto? Ordenará ao juiz agora a citação do executado para contestar. Como é que é? Contestar? Não. Na execução de título executivo extrajudicial, o juiz ordena que o réu seja, isso, citado para pagar a dívida. Em quantos dias? 3 dias. Correto? Muito bem. A diferença que tem no sistema do CPC é que o artigo 652A permite que o juiz fixe os honorários advocatícios na execução. Fixados os honorários advocatícios na execução, quando cita o executado para pagar, o executado tem o direito de pagar aqueles honorários com desconto de 50% dos honorários. Por que esse sistema não se aplica nos juizados?
Porque, em primeira instância, o juiz não fixa honorários advocatícios. Logo, o executado não precisará ter desconto nenhum para pagar de honorários, porque simplesmente não foram fixados honorários na execução, correto? Muito bem. Olha só, a pergunta é, qual é a defesa que cabe contra a execução do título executivo extrajudicial no sistema dos juizados especiais cíveis? Resposta: continuam sendo os embargos à execução. Aí você pergunta assim, mas vem cá, mas embargos à execução é uma ação? Sim. É uma ação incidental contra a execução de título executivo extrajudicial? Sim, também. Ótimo, está acertando. Mas os embargos à execução também é a mesma defesa utilizada pelo devedor contra a execução de sentença? Sim, também. Mas não há uma diferença no CPC? No CPC, Código de Processo Civil, tem a diferença. Lembrando, contra a execução de sentença, execução por quantia certa, lá no CPC, a defesa se chama impugnação à execução, que terá um rol fechado de teses que podem ser arguídas lá no artigo 475L do CPC. No sistema dos juizados especiais cíveis, os embargos à execução tratam-se de uma ação proposta pelo devedor contra o credor na execução de sentença ou de título executivo extrajudicial. O que vai diferenciar aqui? O que vai diferenciar nos juizados especiais cíveis é o prazo. É o prazo. Por quê? Para os embargos à execução contra a execução de sentença, os embargos à execução contra a execução de sentença são apresentados em quanto tempo? Lembra? 15 dias, contados da intimação da penhora. Penhora-se um bem do executado, ele é intimado 15 dias contando para que ele propõe embargos à execução contra a execução de sentença. Já na execução do título executivo extrajudicial, estou propondo a execução de um cheque, de uma promissória, o executado é citado para em 3 dias pagar. Porém, ele poderá apresentar embargos. Agora vem a pergunta, qual é o prazo? Qual é o prazo? Vamos lá. Primeiro de tudo, antes de pensarmos em prazo, somente serão admitidos embargos à execução, ainda que propostos contra a execução de título executivo extrajudicial, depois de efetuada a penhora. Certo? Ok. Depois de efetuada a penhora. Mas quando? Em 15 dias? Em 20? Em 30? Não. Quando o juiz designar audiência de conciliação. Correto? Vamos lá. Observe lá. O artigo 53, parágrafo 1º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis dá essa informação. A defesa cabível são os embargos de execução. Por escrito, podendo ser feitos oralmente também, nessa audiência, mas só depois de efetuada a penhora. Lembrando mais uma vez, não será aplicado aqui o artigo 736 do CPC, que dispensa terminantemente a penhora para que a parte possa propor embargos de execução. Certo? Muito bem. Como é que ficaria se nós formos fazer um panorama, se nós fôssemos fazer aqui um encadeamento de atos processuais para informarmos como que se daria o procedimento da execução do título executivo extrajudicial? Vamos lá? Vamos pensar aqui. Ó. Vamos imaginar um gráfico em que você começaria aqui a petição, redigiria a petição inicial da execução com a planilha de cálculo, requerendo a citação do devedor para pagar. Ok? Primeiro ato, o juiz cita o executado para pagar. Correto? Vencidos os 3 dias e não tendo sido pago o débito, consequência automática, penhora de bens, se existir, né, pessoal? Você perguntaria, deixa eu cortar logo aqui a explicação e te responder aquilo que você está pensando, talvez. Porque nós falamos, se passarem os 3 dias e o devedor não pagar, penhora de bens. Automaticamente vem a pergunta, e se não tiver bens? Se não tiver bens, o destino que a lei lhe dá é um pouco amargo. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis informa que o processo será extinto. O processo será extinto quando não existirem bens penhoráveis. Extraindo uma certidão comprobatória do crédito para o credor. Fazer o que com essa certidão? Essa certidão vai me dar direito a quê? Para que você possa, por exemplo, negativar o nome do executado junto à Serasa do SPC, que é um santo remédio para o mal pagador. Pode não ter patrimônio, mas o nome ele precisa ter para fazer crédito em banco, para fazer as operações bancárias dele. Portanto, é muito importante recordar-se desse ponto. Não encontrados bens nos juizados especiais cíveis, o processo não é suspenso, o processo é extinto, extraindo, porém,
a certidão de existência do crédito para fins, inclusive, de negativação do indivíduo devedor junto à Serasa SPC, certo? Muito bem, vamos lá então, seguindo aquele formato. Olha só, foi proposta de execução, o juiz citou executado para pagar em 3 dias, vencidos 3 dias, penhora, avaliação e intimação. Detalhe, quem faz a avaliação? O oficial de justiça. Quem tinha um executado para poder apresentar embargo e execução? O oficial de justiça. Qual é o prazo que ele vai ter para apresentar os embargos? Depois de sofrer a penhora, será designada a audiência de conciliação, sistema muito diferente. Esse sistema não existe no CPC, designação de audiência de conciliação, em fase de execução não tem, mas nos juizados tem. Depois da designação da audiência de conciliação, tem que intimar as partes, né? Lógico, intimar as partes para que possam comparecer a essa audiência. Veja bem, estamos em execução, hein? Na audiência, os embargos serão apresentados, tá certo? Perguntaria, mas por que esse devedor apresentaria embargos? Para se defender. Por que ele se defenderia? Para dizer que pagou, para dizer que a dívida está prescrita, para dizer que aquele cheque foi assinado mediante coação, simulação, fraude, para dizer que aquela dívida já foi paga em parte, para alegar qualquer matéria que lhe seria lícito arguir em processo de conhecimento, para alegar um contrato não cumprido, se está sendo processada a execução de um contrato porque um carro foi entregue e não foi pago, o executado poderia alegar que esse carro não foi entregue, ok? Ou seja, qualquer matéria que poderia ser alegada em processo de conhecimento, o executado pode alegar em embargos do devedor, correto? Muito bem. Nesse momento, então, a parte também, nessa audiência, já que é o momento próprio para que ela possa apresentar os embargos à execução do título executivo extrajudicial, também é o mesmo momento em que, respondendo àquela pergunta, em extensão daquela pergunta do Daniel, nós temos a oportunidade de o executado também pedir o parcelamento do débito, na forma do artigo 745-A do CPC, que é feito no prazo dos embargos, e como os embargos são apresentados na audiência, esse é o momento que ele tem para, ao invés de embargar, pedir o parcelamento do débito, correto? Se houver embargos, o credor irá responder e, posteriormente, o juiz proferirá sentença. Lembrando, pessoal, contra a sentença que julga os embargos à execução, o recurso cabível é o recurso inominado. Cuidado aqui, pessoal, olha só, cuidado aqui. O recurso cabível contra os embargos à execução é o recurso nominado, ainda que os embargos à execução ataquem a execução de sentença. Lá no sistema do CPC, não é assim que acontece. De acordo com o artigo 475-M de Maria, parágrafo 3º, a resposta que tem o executado contra a execução de sentença, qual que é? É a impugnação à execução. A impugnação à execução pode ser decidida por decisão interlocutória, quando o juiz não extingue a execução, em que cabe agravo de instrumento. Quando o juiz julga procedente a impugnação para extinguir a execução, o recurso cabível é a apelação. Então, nós temos 2 recursos possíveis, apelação e agravo de instrumento, contra a decisão do juiz que julga aquela defesa do executado, chamada impugnação à execução. Isso lá no sistema do CPC. Trazendo aqui para a Lei 999. Aqui, ainda que os embargos à execução se insurjam contra a execução de sentença, o recurso cabível, quando a decisão do juiz que julga os embargos à execução, é unicamente o recurso inominado. Não tem nada de agravo de instrumento, nem tampouco de apelação. Primeiro, porque agravo não cabe, e segundo, que a apelação também não cabe. É só o recurso inominado. Correto? Vamos aqui, então, para a próxima pergunta. Olá, professor Paulo Sérgio. Meu nome é Renato Matias e eu tenho uma dúvida. Se é cabível a citação por edital na execução? Muito bem, Renato Matias. Pergunta interessantíssima. Olha só. Primeiro ponto. O artigo 18, lá atrás nós estudamos, veda a citação por edital nos juizados especiais cíveis. Não encontrado o réu, processo é simplesmente extinto. Puxa, que pena, hein? Vamos lembrar, primeiro de tudo, o que é a citação por edital? A citação por edital é feita em jornal de grande circulação, feita atendida às formalidades do Código de Processo Civil, uma vez em diário oficial e 2 vezes em jornal de grande circulação. Quando? Todas as vezes que o réu se encontra em local incerto e não sabido. Então, cita-se por edital, será nomeado um curador especial para esse indivíduo para que possa defendê-lo. Esse é o sistema que existe lá no Código de Processo Civil, nas ações que correm nos fóruns da vida, não é isso? Vara civil, vara de família. No sistema dos juizados, regra, a citação nos juizados especiais cíveis por edital não é cabível. Agora, a pergunta dele foi específica.
se cabe a citação por edital na execução. Observe o que diz a lei. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis informa que, caso não seja encontrado o devedor e nem sejam encontrados bens penhoráveis, são duas hipóteses, olha só, não seja encontrado o devedor e nem sejam encontrados bens penhoráveis, o que acontece com a execução? Extingue. Aí vem a pergunta, e se por acaso forem encontrados bens do devedor? Valendo dizer, o oficial de justiça foi até a residência do executado e chegando lá estava brilhando aquela lancha que ele havia comprado para passear no Araguaia. Que maravilha, hein? Olha só, e tinha uma nota fiscal ainda, ó, reluzindo em cima daquela lancha, cheirosa, nova. Puxa vida, que sorte, hein? Que o oficial de justiça já topou de cara com aquela lancha maravilhosa, que vale uma grana boa, porque se for penhorado e vendido, paga tranquilamente aquela dívida. Mas o executado não estava lá, o devedor não estava presente, mas o oficial localizou o bem. O que diz a lei a respeito dos juizados especiais? Nada. Como nada? Não, a lei dos juizados especiais não fala nada. Ela só fala assim, ó, se não for encontrado o devedor, não encontrou, tudo bem. Ou se não forem encontrados os bens, mas encontrou. Não encontrando o devedor e não encontrando bens, não haverá citação por edital, processo extinto. Mas encontrou bens aqui, aquela lancha maravilhosa que o oficial de justiça pode lançar a mão para a penhora. Como esse oficial de justiça pode se valer? Ou como ele deve se valer? Como a lei dos juizados é omissa, para onde nós vamos? CPC. E no CPC, lá no artigo 653, olha só o que nós encontramos. Quando o oficial de justiça se dirige para citar o executado para pagar a dívida em 3 dias, o que acontece? Se ele não encontra o devedor, mas encontra bens, o oficial de justiça procederá ao arresto de bens. O que é o arresto de bens? O arresto de bens é uma pré-penhora. É uma medida que acontece dentro da execução todas as vezes que o oficial de justiça tenta localizar o executado para citar e não encontra. Mas encontra bens. O oficial de justiça de imediato faz a apreensão, o arresto é a apreensão de bens, com a entrega para uma pessoa que irá cuidar desse bem, guardar e conservar até a entrega para o juízo, para a venda, se for o caso. Essa pessoa será chamada de depositário fiel, ok? Então, fazendo o arresto desses bens, o oficial de justiça retorna nos 10 dias subsequentes, nós estamos aqui no artigo 653 do CPC, retorna nos 10 dias subsequentes e em 3 dias distintos tentará encontrar o executado para citá-lo. Não encontrando, devolve o mandado sem cumprimento, porque não conseguiu localizar o executado, e agora cabe ao credor requerer a citação por edital, para que, uma vez citado por edital, passado aquele prazo para que ele pague o débito voluntário, e não efetuando o pagamento, o que ocorre? A conversão daquele arresto de bens em penhora, partindo, a partir desse momento, para a fase de satisfação da execução, ou seja, os bens que foram penhorados, aquela lancha que foi penhorada, poderá ser vendida e o dinheiro apurado recebido pelo credor. A pergunta que o colega fez, que o aluno fez, foi se esse procedimento previsto no CPC é cabível na lei dos juizados especiais cíveis. E a resposta fica muito simples. A resposta aqui é cabível, tendo em vista o sistema da subsidiariedade do CPC, a lei dos juizados especiais cíveis, que não contemplou tal hipótese. Foi omissa. Se é omissa a lei dos juizados especiais cíveis, o que nós aplicamos? O CPC, no caso, artigo 653, como estudamos agora há pouco. Correto? Muito bem. Agora recorde-se, hein? Recorde-se. Informa ali o artigo 53, parágrafo 4º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que, aspas, não encontrando o devedor. Observe o que nós falamos agora há pouco, artigo 53, parágrafo 4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que acontece? O processo será imediatamente extinto, a execução, devolvendo-se os documentos ao autor. Tá certo? Muito bem. Diz lá o enunciado 75 do FONAGE que a hipótese do parágrafo 4º, olha só, do artigo 53 da Lei 999, também se aplica às execuções de título judicial. Ou seja, não encontrando bens, o processo é extinto, a execução é extinta. Entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no cartório distribuidor. Correto? Agora veja. O enunciado 37, convalidando os fundamentos que expusemos agora há pouco,
com a possibilidade de utilização subsidiária do artigo 653 do CPC ao sistema dos juizados especiais cíveis, o enunciado 37 do FONAGE te traz a seguinte informação. Em exegese, ou seja, em interpretação, ao artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.99, observe, não se aplica, tá? Não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, parágrafo 2º da referida lei. Lembra que o artigo 18, parágrafo 2º, veda a citação por edital nos juizados especiais? Pois é. Então, essa vedação não será aplicada na execução, tá certo? Sendo autorizados o arresto e a citação editalícia. Ou seja, quando o oficial de justiça chega no local onde deveria citar o executado para pagar e não encontra, mas encontra bens, esses bens deverão ser arrestados da forma como nós expusemos agora há pouco. Correto? Observados no que couber aos artigos 653 e 654 de onde? Do Código de Processo Civil. Correto? Então temos aí a plena possibilidade, segundo o enunciado 37 do FONAGE, de aplicação subsidiária do CPC para possibilidade de arresto de bens na execução de título executivo extrajudicial. Tá certo? Muito bem. Olha só. Nós temos aqui, pessoal, a questão de... aquela questão da certidão de crédito, quero informar para vocês que o enunciado 75, já falamos, né? A parte pode requerer a certidão do crédito para a possibilidade de inscrição junto à Serasa SPC. Aliás, nós temos aqui o enunciado 76. Lá informa o seguinte, no processo de execução, esgotados os meios de defesa, ou seja, após a citação do executado, após a propositura dos embargos, ou passando o prazo de embargos à execução e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se, a pedido do exequente, olha só, certidão de dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, evidentemente, sob pena de responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade aqui é justamente a questão de o credor, de má-fé, utilizar-se dessa certidão, se por acaso o débito já foi pago, olha só que danado, credor, já recebeu o pagamento da dívida, mas achou o pouco que recebeu, fez uma transação com o devedor, mas se arrependeu, utilizou-se daquela execução para a qual não foi comunicado aquele acordo, já que o processo foi extinto por falta de bens, extrai a certidão e começa agora a atacar o devedor, que já pagou a dívida, registrando o nome dele na Serasa e no SPC, com base naquela certidão. Haverá responsabilidade para esse credor? Sem dúvida nenhuma. Já recebeu o valor da dívida, utilizou-se de má-fé da certidão e está provocando danos para a parte executada, indevidos. Pergunta. O artigo 655A é aplicado, o artigo 655A do CPC, é aplicado às execuções? A resposta aqui, sim. O que é o artigo 655A? Artigo 655A é a penhora online, ou seja, a possibilidade que o juiz tem, a pedido do credor, de ordenar ao Bacen, ao Banco Central, que expeça a todos os bancos em que o executado possa ter conta, através do CPF, o bloqueio de dinheiro em conta para pagamento daquela dívida que está sob execução. Certo? Outra questão importante, que você deve se lembrar, é aquela constante do artigo 615A do CPC. O que diz o artigo 615A do CPC? Informa que o credor, ao propor a execução de um cheque que não foi pago, ao propor a execução de uma sentença que não foi paga, ele poderá, de imediato, guarde essa informação, de imediato, comparecer no cartório distribuidor, independentemente de a petição ter sido despachada pelo juiz ou não, obtendo no cartório distribuidor civil uma certidão de ajuizamento dessa execução, contendo o nome das partes, ou seja, credor e executado, o valor da dívida, para qual finalidade? Para registro dessa execução, sabe onde? Junto aos cartórios de registro de imóveis, junto ao Detran, para bloqueio de veículos, bloqueio de transferência de imóveis. Na verdade, a lei não fala em bloqueio de transferência. A lei fala que essa certidão será averbada na matrícula do imóvel e também no Detran, apenas para que seja conhecida por terceiros que existe uma execução contra aquele indivíduo.
A venda não será proibida, porém, se o terceiro adquirir esse bem, sobre o qual já pesava essa anotação de existência dessa execução, essa alienação será considerada fraude à execução, será ineficaz, correto? Então é muito importante hoje você saber que o juiz não precisa despachar uma petição de execução. Basta que você ajuize uma execução, extraia essa certidão no cartório distribuidor e corra para o DETRAN e cartório de registro de imóveis para comunicar a existência da execução. Ok? Detalhe, a averbação indevida dessas certidões pode também provocar responsabilidade para o credor, correto? Já encerrando a nossa aula, pessoal, vamos fazer aqui um retrospecto do que nós falamos em relação às execuções trabalhadas. Observe que nós trabalhamos em duas formas importantes de execução. Aliás, três formas, né? Nós falamos aqui, ó, fechando a aula. Nós falamos em execução para a obrigação de entregar, coisa certa, de fazer e não fazer. Para essa forma específica de obrigação, não há necessidade de o credor requerer a execução. Por quê? Porque o próprio juiz determina de ofício o seu cumprimento na sentença. Condena o réu à entrega de um carro, condena o réu à obrigação de fazer uma casa. Na própria sentença, o juiz fixa a multa por tempo de atraso. Lembrando dizer que pode o juiz também determinar de ofício a expedição de mandado de busca e apreensão de bens. Tá certo? Isso para as obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. Certo? Muito bem. A possibilidade também de conversão da obrigação de fazer ou de entregar coisa em perdas e danos, quando é impossível que a coisa seja feita. Olha só um exemplo de coisa que pode não ser feita mais. Digamos que a parte tenha contratado um buffet para ornamentar um casamento, etc., servir os convidados. O buffet não cumpre a obrigação. Passa o casamento, eu te pergunto, vai ser útil? Já estava a execução em andamento. Só que o réu demorou, o executado demorou tanto a cumprir a obrigação, que o casamento já aconteceu, o buffet não realizou, todo mundo passou fome na festa, teve que tomar uns salgadinhos emprestados ali, tomar umas cocas lá, uns guaraná, e passou batido. Já que a execução não pode ser satisfeita mais, a obrigação de fazer, qual é a consequência? Conversão em obrigação de indenizar. Indenização essa que o juiz fixará de imediato na execução nos juizados especiais cíveis, convertendo a execução de obrigação de fazer ou de entregar em obrigação de pagar a quantia certa, processando-se agora para a penhora. Falamos também na execução para a obrigação de pagar a quantia certa. Distinguimos essas duas obrigações, uma quando fundada em sentença e outra quando fundada em título executivo judicial. Quando fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, a defesa será a mesma, embargos à execução. Porém, os embargos à execução, quando fundados em execução de título executivo extrajudicial, são apresentados quando? Sempre depois de penhorado o bem, mas nesse caso, na audiência de conciliação, que será designada após a penhora de bens executado. Na execução de título executivo judicial, os embargos à execução são apresentados quando? 15 dias após a intimação do executado a respeito da penhora e avaliação de seus bens. Correto? Muito bem. Falamos também que alguns enunciados aplicáveis aí à execução de sentença, um deles é aquele fato de quando a execução extrapola 40 salários mínimos, mesmo aplicada a multa de 10% do 475J, continuará com a competência dos juizados especiais cíveis. E em relação ao título executivo extrajudicial, falamos que é possível, se o processo por acaso for extinto, por ausência de bens, ou mesmo porque o devedor não foi encontrado e não foram encontrados os bens desse devedor, será extinto o processo e poderá ser extraída uma certidão para fins de inscrição desse devedor na Serasa e no SPC. Atento ao credor para a questão da responsabilidade quanto a essa inscrição. Correto? Pessoal, qualquer dúvida você já sabe, é só enviar e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.